Olá, minha amiga do canal Jaqueline Pinto, seja muito bem-vinda. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se você já é minha amiga, já deixo aqui o meu carinho por vocês. E o tema de hoje é medo da solidão. Vamos conversar um pouquinho mais profundamente sobre esse medo? Hoje vai ser Jaqueline, pessoa física e pessoa jurídica misturada. É, Como vocês sabem, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga, eu sou especialista em gestão emocional, em autoestima feminina, e hoje vai ser um tema em que eu vou falar um pouquinho da minha vivência. Eu acho que os exemplos assim ilustram melhor um pouco da nossa vida mesmo. A gente já passa a se identificar um pouco mais. Às vezes a gente só falar de teoria ou só trazer uma orientação às vezes fica um pouco vago para algumas mulheres. Então bora para a teoria, bora para a prática, bora para a vivência, e esse canal é exatamente para isso, para falar do que nós vivemos. Então, se você gosta de falar sobre esses temas, ouvir, trazer, ser orientada por uma psicóloga. Às vezes você não tem acesso, então já deixa aqui sua inscrição feita. Passa aqui, você vai ver vários vídeos que vão falar muito sobre nós, mulheres. É um canal exclusivo para mulheres, tá bom? Eu ia falar casal, porque a gente fala muito de relacionamento. Deixa sua inscrição feita, like maroto e bora conversar. Bem, mulheres, se você quiser ser minha aluna, você fala, já que eu me identifico muito com seus vídeos, eu quero ser aluna, e hoje eu não faço mais atendimentos clínicos, mas eu trabalho, né, eu dedico exclusivamente aos treinamentos que são para mulheres de uma forma exclusiva. Então, vou deixar aqui, caso você já queira ser minha aluna. Se o coração assim tá queimando, assim, já que eu quero ser sua aluna, bora comigo. Bem, mulheres, eu tive muito medo da solidão. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava pensando assim, gente do céu, como é que eu vou casar, né? Como é que eu vou morar sozinha? Como é que eu vou fazer, né, pra sair de casa? Porque eu tenho tanto medo da solidão. E esse medo da solidão, ele começou comigo muito pequenininha, né? Eu vim de um lar com violência doméstica, e isso me deixava muito assustada, me deixava com muito medo. Eu sou a filha mais velha, então isso me deixava com muito medo, que eu não sabia o que ia acontecer, né? Quando o meu pai chegasse, e isso desenvolveu em mim uma insegurança muito grande, um medo. E além disso, o meu irmão, ele tinha problema de asma, bronquite, tinha problemas respiratórios, e ele precisava de ser internado de uma forma muito frequente quando ele era criança. Isso eu tinha por volta de 5, 7, 6 anos. Acho que era mais ou menos nesse momento mesmo, entre 3, 5 anos, 6 anos. E meu irmão minha mãe tinha que internar, né, junto com meu irmão, né, ela tinha que ser acompanhante dele. E em vários momentos eu ficava sozinha com alguns familiares. E esses familiares, gente, esses familiares, oh meu Deus, sabe assim, aqueles familiares assim, é, com primos, eu tenho que ter tato aqui pra falar. Dá que algum familiar meu vê, Senhor. Então, eu tinha alguns familiares e minha mãe mandava pra lá, porque meu pai era taxista. E tinha aquele primo, misericórdia, amiga, sabe aquele primo que faz de tudo para. E eles sabiam que eu tinha medo, então eu ficava com muito medo lá na casa, né, dessa pessoa, e eles me trollavam o tempo todo. E além disso, eu sentia muito medo, mesmo estando nessa casa, mesmo estando com outros familiares, eu tinha muito medo, porque eu me sentia sozinha, mesmo com várias pessoas. E eu fui crescendo na adolescência, esse medo, ele veio de uma maneira também muito forte, muito notório, porque eu estava sozinha mesmo, sozinha, sem ninguém na minha casa, quando minha mãe saía, né, quando não tinha ninguém em casa, e havia um medo muito grande. Eu ligava
rádio, eu ligava televisão, eu buscava o tempo todo fazer alguma coisa, porque eu tinha medo da solidão. E era o medo da solidão mesmo, literalmente, de ficar sozinha. E o medo também de não ter um companheiro, de não casar, o medo de ficar sozinha, o medo dos meus pais morrerem, o medo de ficar desamparada. Então, era um medo muito grande. E esse medo, mulher, ele revela muito para nós. Às vezes, quando é o medo literal, né, o medo de ficar sozinha, às vezes a gente, medo de ficar aquele período que você, que a gente fica sem um namorado, que você fica sem um namorado, que a pessoa fica sem namorar, ou então ela tá divorciada e aparece esse medo de novo. Então, esse medo vem, né, ele vem de uma forma mais notória. Ou para algumas pessoas é apenas um incômodo, uma coisa assim, ai, com vontade de não ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha. E faz de tudo, liga para alguém e faz alguma coisa justamente para não ficar consigo mesma. Mas por que acontece isso, né? Por que a gente tem tanto esse medo de ficar sozinha, tanto no sentido literário, né, de ficar sozinha sem ninguém dentro de uma casa, ou da gente se sentir sozinha, mesmo com alguém dentro da nossa casa, mas a gente se sente sozinha com medo de perder os filhos ou perder o marido e ficar sozinha, né, sem um acompanhamento, sem um acompanhante, sem um companheiro. Bem, esse medo ele pode nos atravessar porque quando você está sozinha, você entra em contato com suas dores. Então, ali a dor vem, uma dor emocional, às vezes nem é do presente, uma dor emocional lá do seu passado. A minha vinha a dor do abandono, né? Eu tinha um medo de ser abandonada, o medo de ficar sozinha, o medo de ter esse desamparo, que era um desamparo que eu tive, que eu sentia na minha infância. Então, o medo, você vai deparar com as suas dores, vai deparar com com os outros medos que você tem, vai se deparar com a autocrítica, com a autocobrança. Então eu te pergunto, e aí você vai querer fugir. Então você não vai querer pensar. Isso é muito interessante. Quando a pessoa ela tem dificuldade com a solidão, é uma pessoa que geralmente vai ter dificuldade no que está sentindo quando está sozinha, ou no que está pensando quando está sozinha. Às vezes essa pessoa nem vai ter essa oportunidade de parar para pensar, peraí, o que eu penso quando eu estou sozinha? O que eu sinto quando estou sozinha? E na verdade essa pessoa, ela pode ter um escape e ela fala assim, não quero nem pensar no que eu estou pensando, não quero nem sentir o que estou sentindo, eu prefiro ficar 8 horas vendo uma série para que eu possa me distrair e não me haver com o que eu estou pensando ou com o que estou sentindo. E eu te digo, mulher, é nesse momento da solidão. Você não precisa ficar sozinho o dia inteiro e tal, pensando o que você está pensando ou sentindo o que você está sentindo. Mas muitas vezes é nesse momento de solidão que a gente se encontra. Foi o momento em que eu falei assim, logo depois de um relacionamento muito conturbado, né, de uma dor enorme na minha vida, né, numa relação amorosa, num namoro que eu tive, de um relacionamento em que eu fiquei muito machucada, muito ferida, e eu falei assim, não, eu vou ficar 6 meses ali sem namorar, eu vou me dedicar a essa solidão. Eu já fugi tanto dessa solidão, mas eu vou ficar ali 6 meses pensando mais no que eu penso, eu vou ficar sentindo o que eu sinto, eu vou encarar as minhas dores, eu vou encarar os meus monstros, as minhas inseguranças, os meus medos. E naquele momento em que eu fiquei sozinha no sentido de não namorar, não sozinha no sentido literal, mas no sentido de não namorar, não estar com alguém, porque muitas vezes era uma questão de carência. Eu falava assim, não, eu vou namorar com essa pessoa só para não ficar sozinha. Então foi no momento que eu falei assim, não, chega,
vou ficar 6 meses para me conhecer, vou ficar 6 meses ali, vou dar esse detox, né, para que o meu coração ele seja reparado, para que ele seja restaurado. E foi assim que eu comecei um relacionamento, né, com meu marido. Foi justamente nessa janela de tempo em que eu me encontrei, né? Claro que não foi um processo, pelo menos foi um processo inicial, que eu me encontrei na minha solidão. Eu me encontrei na minha solidão e até hoje eu me encontro na solidão. Eu faço da minha solidão uma solitude que é diferente. Eu faço da solidão, quando estou sozinha, eu me faço companhia. E eu me vejo ali, eu me deparo com os meus medos até hoje, eu deparo com as minhas dores. E eu também me deparo com uma outra Jaqueline. Uma Jaqueline que me dá conselhos, uma Jaqueline que tem uma sabedoria, uma Jaqueline que eu posso amar, uma Jaqueline que eu posso admirar. Então é no momento da solidão que eu comecei a me conhecer, a cuidar do meu coração abandonado, do meu coração ferido, ao ponto de fazer esse ressignificar a solidão pela solitude, que era o momento em que eu posso ter um momento gostoso comigo. Eu tive que aprender a ser uma boa companhia para mim. Porque se eu não fosse uma boa companhia para mim, eu não iria valorizar, eu não iria ter um relacionamento saudável com o companheiro. Porque um companheiro, ele vai trabalhar, ele vai viajar, ele vai sair, ele não vai ficar 24 horas comigo. E como que eu iria lidar com essa situação? Então, eu parei de fugir de mim e comecei a me encarar. Eu comecei a trazer essa autocompaixão, a ter essa empatia por mim mesma e ter essa coragem para encarar os meus medos, as minhas dores. Então, se você fala assim, Jaque, mas eu acho que eu preciso de ajuda nesse momento de autoconhecimento, eu vou deixar aqui os meus treinamentos, que os treinamentos eles são guiados mesmo para que você possa ter esse passo a passo para se conhecer. Ah, Jaque, mas tem vários treinamentos aqui, então você pode escolher o que mais parece com você, o que mais você necessita nesse momento da sua vida, para que você possa também transicionar entre a solidão e a solitude. Deixa eu te perguntar, você tem medo da solidão? Se você superou esse medo, conta para outras mulheres, assim você pode ajudar. Assim como eu tenho ajudado outras mulheres, você também pode ajudar. E se você gostou desse vídeo, desse tema, deixa aqui a sua inscrição feita, o seu like, para que possamos expandir esse canal e alcançar muitas mulheres que nessa hora estão com medo, que estão sendo violentadas, ou mulheres que estão buscando o autoconhecimento, a superação. Então, eu conto com a sua ajuda, se inscrevendo, curtindo, deixando o sininho ativado para que possamos ter um outro momento e um outro vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.